Então, olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Possivelmente boa noite, vocês devem estar fazendo esse trabalho nos últimos minutos, né, do prazo de entrega. A gente vai falar hoje sobre o sistema digestório, tá? O que ele faz, quais são os órgãos que fazem parte dele e qual a importância dele para a vida de vocês. Claro, todo mundo já ouviu falar em sistema digestório, né? Deve ter uma ideia do porquê ele existe, para que ele existe. E é isso que a gente vai ver. Espero que até o final dessa aula vocês tenham uma compreensão, tenham melhorado bastante a compreensão de vocês. Né? Geralmente a gente pensa, o sistema digestório, né, a gente come para quê? Para manter a barriga cheia. Né? Mas o estômago, a barriga, seria, né, uma parte de todo um processo bem complexo e interessante que vocês precisam saber. Primeiramente, para que o sistema digestório serve? Qual é a função dele? A função dele é, basicamente, quebrar os nutrientes, né, que estão nos alimentos, para que eles consigam, né, depois de quebrados em partes microscópicas, entrar na célula de vocês. Aqui tem uma imagem, ó. Aqui é uma hemácia, tá? Uma célula sanguínea de vocês na ponta de uma agulha, para vocês terem uma ideia do tamanho dela, digamos assim. E aqui eu tenho essa mesma imagem, ela nem está em muita escala, ela está um pouquinho maior para vocês conseguirem visualizar. Essa mesma imagem, né, para vocês terem uma ideia, aqui tem uma agulha com um pedaço de arroz. Né, obviamente, tudo que vocês fazem e vocês comem, já que vocês são um monte de células, eu já disse isso para vocês fazem para manter as células vivas. Então vocês comem esse arroz, e um monte de arroz junto com esse, para mandar para as células. Mas vocês conseguem perceber que o arroz aqui, ó, ele é muito grande para o tamanho da célula. Então ele tem que ser quebrado, né, em partes infinitamente menores para que ele consiga ir para a célula, ser aproveitado na célula e essa célula utilize esses nutrientes como fonte de energia e como matéria-prima para formar novas células e fazer as funções que elas têm. Então, basicamente, o que o sistema digestório faz? Ele vai quebrar, por exemplo, esse arroz em partes bem pequenas para que consigam adentrar nas células e ser aproveitados. Tá? Só que não é só quebrar, a gente divide o sistema digestório, o processo digestório em etapas, correto? A primeira etapa seria a ingestão, que vocês vão ingerir o alimento, né? Depois vocês vão digerir esse alimento, que seria quebrar ele. Vocês, depois de quebrar ele, tem que absorver, a gente vai ver onde acontece cada uma dessas coisas. E depois vocês eliminam, que vocês sabem como funciona esse processo. Tá? Então, espero que a função, que é quebrar os nutrientes, que são muito grandes, para que entrar na célula, vocês tenham entendido. Ficou claro? A gente costuma dividir o processo digestório, né, as formas de digerir, em duas partes, em dois fenômenos. Inclusive vocês devem ter visto isso em algum momento na vida de vocês lá. Só que aqui vai ter envolvido no processo digestório. A gente divide em processos químicos e em processos físicos. Né? Ou seja, para quebrar aquele arroz vão acontecer processos químicos e físicos, né? Para que ele consiga ficar do tamanho que ele precisa ficar. Tá? O que seriam processos químicos nisso aí? Seriam transformações nas moléculas. Ou seja, a molécula do arroz ela vai se transformar, né? As substâncias que estão lá vão se transformar em outros tipos de moléculas. Quando modifica quimicamente aquela molécula do arroz, eu não tenho mais o arroz, eu tenho substâncias menores, e quimicamente falando, eu tenho processo químico. E eu tenho os processos físicos, que são mais simples, né, ou simplesmente mecânicos, que eu tenho a simples diminuição daquele arroz, né, como eu estou usando de exemplo, aquele arroz só vai diminuir de tamanho. Por exemplo, se eu mastiguei o arroz, ou se eu quebrar o arroz, ele vai continuar sendo arroz sim, só que é um arroz um pouco menor. Então, vai ser a simples trituração desse alimento, quando é mecânico, não tem uma transformação tão grande, ou a movimentação desse alimento dentro do corpo de vocês. Tá? Então, químico, eu tenho a modificação química desse alimento, e o processo físico da digestão só tenho a trituração dele e a movimentação. Ele não deixa de ser arroz, ele só fica menor, ou ele se movimenta. Né? Um exemplo de um processo químico, por exemplo, a enzima lactase. Né? O leite ele tem que ser quebrado em partes menores. Quem é que vai fazer isso? Vocês não vão mastigar o leite, por exemplo. Uma enzima vai quebrar esse açúcar do leite, transformando ele em partes menores, para que eles possam ser aproveitados. Né?
E nos processos físicos vai ser a mastigação, que você sabe o que acontece com os dentes, que a gente vai ver maiores detalhes, a deglutição, que seria o ato de engolir, e os movimentos peristálticos, que vai ser um movimento muscular que vai fazer o alimento se movimentar dentro do corpo de vocês. Eu vou explicar isso melhor, pode ficar tranquilos. Aqui o sistema digestório tem os seus respectivos órgãos e a gente divide esses órgãos do sistema digestório em dois. Tá? Tubo digestório, alguns gostam de falar trato digestório também, e órgão ou glândulas anexas. São os dois grupos de órgãos. Tá? O tubo digestório, como o próprio nome diz, é o tubo, é o cano por qual a comida vai passar. Tá? Ou seja, vai passar pela boca, né? A comida vai ficar dentro da boca, vai passar pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então, ela vai passar aqui, ó, acompanha a imagem, ela vai passar por um cano, vai passar pelo estômago, vai chegar no intestino, vai fazer essa monte de volta aqui, vai chegar no intestino grosso e vai sair. Então, o cano que a comida passa eu chamo de tubo, né? O tubo que a comida vai passar eu vou chamar de tubo digestório. Só que eu tenho órgãos próximos desse tubo que a comida não vai passar dentro. Mas esses órgãos, essas glândulas anexas, vão começar a lançar substâncias. Como assim? Imaginemos que aqui eu tenho, se eu pegar, imagina que eu estou arrancando tubo digestório de vocês, né? E estou colocando aqui, ele vai ter uns 8, 9 metros, tá? Inicia na boca, digamos assim, desse lado, e vai terminar lá no ânus. Inicia aqui na boca, e a comida vai passando, o estômago, o intestino, e assim por diante, até sair. Então, por onde a comida passa, eu chamo de tubo digestório. Só que eu vou ter vários órgãos, né, próximo a ele que vão lançar substâncias dentro do tubo digestório. A comida não vai passar por dentro da glândula salivar, mas a glândula salivar vai lançar substâncias dentro. A comida não vai passar por dentro do fígado, mas o fígado vai lançar substâncias dentro. A comida não vai passar por dentro do pâncreas, mas o pâncreas vai estar ali próximo e vai lançar substâncias dentro do tubo. Ficou claro? Então, tubo a comida passa, órgãos ou glândulas anexas vão lançar substâncias para dentro. Tá? Quais são, até eu vou mostrar aqui para vocês, quais são os órgãos do tubo digestório, por onde a comida passa. A boca, iniciando a boca, que vai ter os dentes e a língua, né? Vai passar pela faringe, que seria a famosa goela, né? Que fica ali atrás, que vocês costumam chamar de goela vulgarmente, mas é faringe, tá? Essa voltinha aqui. Vai chegar no esôfago, que é esse cano aqui. Vai chegar no estômago, vai passar pelo estômago, vai chegar no intestino delgado, delgado é fino, né? Então seria esse intestino do meio aqui, ó, que é mais fininho, por isso é delgado. Vai chegar no intestino grosso, que recebe esse nome, vocês acham por quê? Porque ele é mais grosso e vai sair, tá? Então, intestino grosso, intestino delgado, né? Reto e ânus, o apêndice também, são os órgãos que a comida vai passar dentro, ou seja, são órgãos do tubo digestório. Vão ter órgãos que a comida não vai passar, mas eles vão ficar próximo do tubo e vão começar a lançar substâncias como glândula salivar, por exemplo. A glândula salivar fica aqui próximo, lança substâncias dentro do tubo. O fígado fica próximo aqui do tubo digestório, vai lançar substâncias dentro do intestino ali. Opa. A vesícula biliar, né, que não é uma glândula porque ela não produz nada, mas ela vai lançar substâncias dentro. E o pâncreas também vai lançar substâncias dentro do tubo, porque são órgãos anexos, órgãos próximos, né? Ou glândulas. Glândula significa que produz alguma coisa. Ficou claro? É muito importante saber, então, quais órgãos fazem parte do tubo digestório que a comida passa e quais órgãos são anexos, que a comida não passa, mas lança substâncias e enzimas que vão ajudar nessa digestão. Tá? Essas enzimas são as substâncias que vão fazer a digestão química, né? Vão transformar quimicamente os nutrientes. Né? Interessante, o estômago ele também produz substâncias. Ou seja, ele poderia ser considerado um órgão ou uma glândula, sim, porque ele produz. O estômago produz substâncias e o intestino delgado também produz substâncias. Então poderia dizer que ele também é uma glândula por produzir substâncias? Sim. Tá. Mas como a comida passa por eles, eu digo e chamo eles de tubo digestório.
Aqui vamos começar então com um tubo digestório. O que vai acontecer na boca, que é por onde a comida, obviamente, entra. Tá? Vai acontecer o processo de mastigação, que você sabe que é quem é responsável, os dentes. Você sabe também que cada dente ele tem uma função de triturar, de rasgar a carne, né? De cortar a carne e assim por diante. A gente não vai entrar em detalhes, porque a gente não tem tanto tempo assim. Na boca também vai entrar a ação da saliva. O que a saliva vai ter? Ela vai ter água e enzimas. Né? Essa saliva vai ter duas funções. Primeiro, de umedecer e facilitar a comida passar pelo tubo digestório, pela parte superior do tubo digestório, e ela vai ter enzimas. Né? A enzima que vai aparecer ali é a pitialina ou amilase salivar. Tá? Que é uma enzima que vai quebrar quimicamente, num processo químico, vai quebrar o amido, deixar o amido mais quebrado, vai deixar o amido menor, com moléculas menores. Né? Vai transformar o amido quimicamente. Tá? Se eu não me engano, em sacarose. Tanto é que se vocês, né, dá pra fazer experiência em casa, bem clássica, vocês pegarem uma pipoca sem colocar sal, sem nada, e vocês vão começar a mastigar, o que vai acontecer? Vocês vão sentir gosto de alguma coisa? Não, porque aquela pipoca não tem sal nem açúcar. Mas se vocês começarem a mastigar, o que vai acontecer? A amilase salivar, ou pitialina, ela vai começar a quebrar o amido e transformar ele em sacarose. E a sacarose tem o gosto doce. Então vocês começam a mastigar, não tem gosto nenhum, daqui a pouco a amilase salivar vai ajudar e vai deixar aquela que vocês estão mastigando docinho. Tá? Tentem fazer isso em casa quando vocês fizerem. Percebam que a pipoca começa a ficar doce depois, graças à ação de quem? Da enzima pitialina ou amilase salivar. Essa enzima, lembra o nome dela, que ela é bastante cobrada em prova. Tá? Eu não vou falar todas as enzimas que agem aqui, que é bastante complexo. Tem uma tabela no livro, se vocês quiserem ver. Eu vou falar as principais, as que mais caem em prova. E a amilase salivar é uma das principais. Tá? Perceba aqui que a mastigação é um processo mecânico e as enzimas são processos químicos. Então, na boca acontece o processo mecânico de mastigar, de diminuir, né? E a pitialina vai ajudar a quebrar substâncias quimicamente. Ficou claro? Tem vários órgãos aqui aparecendo, mas o que eu quero que vocês prestem atenção. A faringe é essa parte aqui, ó, tá? Dividida em laringofaringe, orangofaringe, nasofaringe. Mas o que eu quero que fique claro aqui, ó, que vocês têm dois canos. Vocês têm um cano na frente, que está aqui, que você consegue tocar, inclusive, que são vários anéisinhos aqui, e tem um caninho atrás. Tá? Isso é importante que vocês entendam. Cada um desses canos vai ter uma função, vai passar uma coisa. O cano da frente ele tem que passar, e perceba que ele é maior, ele está sempre aberto, porque ele tem cartilagem para manter ele aberto, ele tem que passar ar. Tá? E o cano de trás, que é o esôfago, tem que passar a comida. Ficou claro? Então, são dois canos. Cano da frente passa o ar, cano de trás passa a comida. Isso pode dar problema, né? Das pessoas engasgarem, né? Vocês que adoram comer e falar ao mesmo tempo. Né? Vocês estão comendo, a comida tem que passar aqui por trás. Só que quando vocês falam, aí vocês têm que deixar aberto a traqueia aqui, ó. E a comida pode entrar acidentalmente, né, e pode engasgar. Então a gente vai ver inclusive como evitar que as pessoas se engasguem ou morram engasgadas. Percebam esse órgão aqui, ó, que a gente vai observar depois também, que é a epiglote, que ele vai fechar o caminho da traqueia, né, da laringe da traqueia ali, para que a comida não entre ali. Mas a gente vai ver maiores detalhes disso aí. A gente vai ver aqui, ó, que é a faringe, né, que ela vai ligar a boca ao esôfago, né? A boca está aqui, o esôfago está aqui atrás, né? A faringe vai ficar aqui no meio, tá? O processo de deglutição é esse processo que vocês fazem de movimentar engulam saliva, né? Você percebe que você movimenta alguma coisa aqui na garganta. Engulam de novo aí, ó, vocês vão perceber que a garganta de vocês vai se movimentar. Vocês conseguem ver uma movimentação muscular, inclusive. Essa movimentação é a deglutição. E esse principal movimento que vocês veem é justamente a epiglote fechando, né? Como se fosse uma tampinha que ela fecha, né, a traqueia. Aqui está o cano, né, a traqueia, e ela vai ser fechada cada vez que vocês engolem, para a comida não entrar, né? Ela fecha para a comida não entrar pelo buraco errado e vocês se engasgarem. Tá? Perceba aqui, ó, nessa imagem que quando vocês engolem, em verdinho, está a comida passando pelo cano de trás.
e o que acontece com a epiglote? Ela fecha, tá? E quando vocês estão respirando, a epiglote fica aberta. Qual o problema? Se vocês engasgarem a epiglote, ou melhor, a traqueia vai ficar obstruída, vai conseguir passar ar? Não, vocês podem engasgar. Tá? E acontece pessoas morrerem sufocadas, engasgadas, acontece. Então tem que tomar cuidado. Tem técnicas para evitar isso, que todo mundo devia fazer, inclusive. Tá? Vocês têm que anotar, inclusive, o que eu estou falando, várias coisas aí. Ó. Por exemplo, a epiglote serve para fechar a traqueia para evitar engasgamento. Vão anotando aí que vocês receberam já uma folha com as instruções do que vocês têm que fazer. Tá? A gente vai ver agora o que acontece, o que vocês têm que fazer para quando vocês encontrarem alguém com a traqueia obstruída, porque a comida entrou pelo buraco errado, o que vocês precisam fazer. Tá? Inclusive, quando eu estava preparando essa aula, eu estava pensando na aula como eu ia falar sobre a manobra de Heimlich para vocês. E uma aluna minha do terceiro ano passado, que viu esse conteúdo no segundo ano, ela entrou em contato comigo para me agradecer pela aula que eu tinha dado sobre a manobra de Heimlich, que ela ajudou a avó dela, deixa eu ver se ela não mandou, que ela ajudou a avó dela a se desengasgar utilizando a manobra de Heimlich. Tá? Primeiro, para a gente entender, eu tenho que saber se a pessoa está, como funciona esse processo. Eu tenho que saber se a pessoa realmente está engasgando. Tá? Para isso eu faço uma pergunta simples, que parece idiota, a pessoa talvez fique brava, mas é bom até, que eu pergunto, tá conseguindo respirar? Se a pessoa vai estar engasgando, digamos assim, se a pessoa conseguir responder, eu tô, seu idiota, seu imbecil, não tá vendo que eu tô morrendo? Se a pessoa está respirando e falando, né, significa que está passando um pouco de ar, então a pessoa não está morrendo imediatamente. Né? Dá para fazer a manobra para desengasgar ela, mas ela não está sufocando completamente se ela consegue falar. Tá? Então perguntem, né? Tu tá conseguindo respirar? Né? Tentem perguntar alguma coisa. Geralmente você vai perguntar se ela está conseguindo respirar. Se ela responder e xingar vocês, que ela vai estar pé da vida, significa que está passando um pouco de ar, então ela não vai morrer imediatamente. Dá para ter um pouco de calma, né? Para realizar a manobra de Heimlich. Só que se a pessoa não conseguir respirar e estiver ficando roxa, vocês vamos ficar esperando, vou chamar alguém, vou chamar a ambulância. Não dá tempo. Tá? E aquele negocinho de ficar dando tapinha nas costas, assim, talvez não ajude em nada. Né? Aí vai dar tapa cada vez mais forte e vai pegar e vai machucar as costas, mas não vai acontecer nada. A principal coisa e melhor coisa que vocês podem fazer é a manobra de Heimlich, que está aqui nesse desenho. Ela é bem simples. Tá? Vocês vão se colocar atrás da pessoa, né? Como está na imagem aqui. Vão colocar a mão, vão fechar a mão, né? Uma das mãos, vão colocar a outra aberta em cima dela, abraçando ela, como está aparecendo na imagem, né? E tem que ser entre um pouquinho acima do umbigo de vocês. Preste atenção, não pode ser em cima do osso, porque não vai adiantar nada. Toquem aqui em vocês vão perceber e vão descendo. Tem osso, tem osso, tem osso, tem osso. Acabou o osso. Então tem que ser abaixo do osso. E vocês têm que abraçar a pessoa e apertar, né? Com um punho fechado e a mão em cima. Apertem até a pessoa desengasgar. Umas 3, 4, 5 vezes já deve ser o suficiente. Né? Vocês podem salvar a vida de alguém, digamos assim. Podem, se vocês souberem fazer esse mecanismo, essa técnica, né, simples, que é a manobra de Heimlich. Eu particularmente nunca precisei fazer, nunca ninguém que eu tinha ensinado contou que precisou fazer, digamos assim, mas eu vejo vídeos de vez em quando, várias vezes acontece, né, da pessoa engasgar e se ninguém fizer nada a pessoa pode morrer. Aí fica dando tapinha nas costas, ela toma água, a pessoa está morrendo engasgada. Então a manobra de Heimlich é a principal forma de evitar que a pessoa engasgue e pode vir a falecer se ela ficar sem ar. Né? Eu não sei, eu pedi, não sei se ela vai querer, né? Eu vou colocar aqui para vocês a imagem da minha aluna Ana, da minha ex-aluna Ana, que ela pegou e ajudou a avó dela. Eu não sei se né? Se ela me mandou a imagem, deve estar aparecendo aqui em cima a imagem das duas, né? Que graças a Deus estão bem. Não sei se era grave o engasgamento da avó dela, mas ela conseguiu ajudar a avó dela. Tá? Então é interessante que vocês saibam para ajudar alguém que possa vir a estar engasgando.
Só que se for um bebê, vocês não vão abraçar o bebê, vão esmagar o bebê, né? Vocês vão fazer como aparece na imagem. Vocês vão colocar o bebê em cima do joelho de vocês, virado, né, com a boca para baixo, um pouco inclinado, tá? E vão dar batidinhas, como mostra a imagem aqui, ó, com essa parte do punho de vocês nas costas da criança. Vão pressionar, tá? Dê uma pressionadinha assim, ó, nas costas da criança. Lembrem de pegar a criança pelo pescoço, né, de ficar apoiando o pescoço da criança e dar umas batidinhas ali para desengasgar a criança. A criança é mais fácil que ela fica da cabeça para baixo, né, é mais fácil manipular ela e vocês darem essa batidinha, aí sim a comida vai passar, tá? Se continuar engasgando, vocês podem virar e com os 2 dedos, e só com 2 dedos dar uma pressionada, né? Na criança, na parte da frente da criança aqui, né? Fazer compressões no tórax da criança só com 2 dedos, para ver se a comida sai também. Ficou claro? Isso em bebês menores de 2 anos. Se for uma criança a partir de 2 anos pequena, vocês não vão conseguir abraçar. Então vocês façam, como está na imagem aqui, vocês se abaixem atrás da criança, fiquem de joelhos atrás da criança e façam a manobra. Não com tanta força, né? Porque vocês possam machucar a criança, mas façam isso abaixado, como está demonstrado na imagem aqui. E lembrem, não é no osso, porque se vocês apertarem o osso da pessoa, vai machucar o osso, não vai acontecer nada. É entre o umbigo de vocês, né, e o osso. Então localizem, vão descendo a mão de vocês aqui, ó. Vocês vão ver que o osso vai acabar, o externo, esse osso aqui chama externo. Ele vai acabar, vocês coloquem a mão ali e pressionam. Tá? Ah, mas se eu estiver sozinho, pegue uma cadeira e se joga em cima da cadeira, digamos assim, né? Pressione a guarda da cadeira em cima dessa parte aqui que vocês pressionariam se estivessem pressionando o osso de alguém. Né? Espero que vocês não precisem usar, mas fica a dica aí. Tá? Então agora que vocês já aprenderam a desengasgar alguém, né? A gente vai parar por aqui, né? E vai continuar o conteúdo numa segunda aula nossa, certo? Então até breve.